Estamos de volta, Dinâmica do Direito aqui com o professor Fábio Hunter, que é um referencial em concurso público aqui na cidade de Mossoró. Não tem como falar de concurso aqui, as bancas, a nível do estado, fora do estado, sempre passar pelo professor Fábio Hunter, que tem toda a interação, inclusive no Instagram. Então, professor, dando prosseguimento às nossas dicas aqui, eu li alguma coisa, assim, tem vários... dicas, se você colocar no Google, dicas sobre concurso, e está lá em cima, dos pontos que o rapaz do site aqui levantou, é que definir uma área de concurso. Se eu quero concurso bancário, eu não posso investir numa área, segundo esse autor, eu não poderia investir numa área do concurso para a Polícia Militar, por exemplo, que é toda uma carreira, é toda uma grade diferenciada. Isso faz sentido? Essa dica é valiosa? Com certeza. No concurso, né, você não pode sair pulando de galho em galho. Não funciona dessa forma. Vamos pegar duas áreas que você falou. A polícia e o banco. Começa aqui, concurso de polícia tem TAF. Você tem que fazer barra, você tem que correr. Algumas polícias têm natação. Banco não. Banco, você fez o concurso, passou dentro das vagas, um mês e pouco você está trabalhando no banco pro resto da sua vida. Então, o nicho, né, nichar o seu concurso é fundamental. Porque imagine, janeiro você faz para um banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica. Fevereiro você faz para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Em março você faz para o TRE, porque saiu. Em abril você faz para o TJRN. E quando for maio, você faz para auditor fiscal da Receita. Não dá. São matérias diferentes, são bancas diferentes, são abordagens diferentes. Então, você que está me assistindo agora, está assistindo nosso programa, você tem que procurar qual é o seu concurso. A área policial é a área mais fácil de você escolher. Veja uma viatura passando no meio da rua, você tem vontade de estar ali dentro, então você tem uma tendência para ir para a polícia. Óbvio que quem vai dizer se você tem o perfil ou não, isso é importante que se diga, não é o seu colega, não é o seu professor que vai lhe dizer se você tem ou não o perfil de polícia. Porque quantas pessoas dizem que vão fazer concurso para a polícia, primeiramente que aparece o amigo. Você não tem perfil, você não pode, esqueça isso. Você viu uma viatura da polícia passar, você tem vontade de estar ali na parte da frente, por óbvio, né? Na parte da frente, trabalhando, então você tem o perfil. Não interessa o que seu amigo vai dizer, interessa o que você quer. Da mesma forma, você vai ao Banco do Brasil, você gosta daquela rotina? Acha interessante a movimentação, que é uma coisa dinâmica. Banco é uma coisa dinâmica. Você gosta da... Beleza, vai ao TRE, vai fazer tirar um título, uma segunda... Você gosta daquele trabalho, então provavelmente você tem aquele perfil. E quem é que vai dizer na prática se você tem ou não aquele perfil? Seu dia a dia. Eu já tive alunos, cara altamente, como a gente diz nos concursos, né? Cara vibra mesmo na aula e tudo. Eu quero ser polícia. Quando faz a matrícula com formação da polícia, passa no concurso para todas as fases, faz a matrícula no curso de formação, desiste. Porque não era isso que eu queria. Por outro lado, tem um aluno que às vezes eu nem escuto ele falar. É um excelente policial. Então, quem vai dizer o perfil não é o amigo, não é a família, é o seu dia a dia na profissão. Então, nichar, procurar qual é o seu concurso. Agora, também temos o que a gente chama de concurso ponte. O que é o concurso ponte? Você está desempregado, não tem nem um cachorro para alimentar. Aí você vê o concurso da polícia sair. Você diz, não, peraí, eu vou me garantir aqui, mas eu tenho um sonho, sei lá, de auditoria fiscal, de alguma coisa. Então, eu passo nesse concurso, seguro as pontas, ajudo minha casa, enfim, quem é casado, tem filho, muita dificuldade às vezes, e eu vou segurar isso aqui até passar no que eu quero. Na faculdade, eu tinha um colega que ele era policial militar, mas ele não queria. Se ele tivesse hoje ainda, eu acredito que ele já seria subtenente. Mas ele não queria, ele queria INSS. Ele fez 3 vezes, na terceira vez ele passou. Quando ele passou, ele pediu baixa da Polícia Militar. Por quê? Porque é um concurso ponto. Ele segurou nesse concurso, ele exercia a profissão, era um bom policial, mas não era aquilo que ele desejava para o final de carreira dele. E aí ele fez o que a gente chama de concurso ponte. Ele segurou naquele cargo até conseguir almejar o que ele queria, que era, na verdade, na época, o INSS. No início da sua fala, professor Hunter, o senhor falou sobre bancas.
Há uma diferenciação, assim, estudar para uma FGV, de uma Sebrasp. Se você, porventura, já sai o edital, você já sabe que é uma Sebrasp que vai fazer. O caso, o professor do cursinho já tem que fazer todo algo em cima dessa informação. Sim. Na verdade, para nós fazemos parte de curso preparatório, professor, o edital ele é apenas mais um ato. Para nós, que acompanhamos, nós já sabemos bem antes do que quando é publicado o edital, porque quando começa o processo de licitação ou o processo de dispensa de licitação da contratação da banca, a gente já começa a acompanhar. E pelo princípio da publicidade, tudo é divulgado. Não tem, não, esse processo é sigiloso. Não tem. Então, por exemplo, nós sabemos que a banca da PM do RN era o IBFC antes mesmo de sair o edital. Por quê? Porque a gente acompanhava as publicações de diário oficial, certo? A gente já sabe que a banca de concurso X é essa, por quê? Porque a gente acompanha. Então, quando a gente já sabe qual foi a banca que ganhou o processo licitatório, Fundasa, Instituto OCP, por exemplo. Quando saiu o extrato, o edital, acho que saiu 1 mês e meio, foi 2 depois. Quando saiu o extrato, a gente já sabe. Então, aí a gente começa a ver o perfil da banca. Nós temos alguns perfis bem conhecidos. O perfil de banca letra de lei. É aquela que vai fazer com que você vai prender a memorização. Então, uma Compev. Isso eu estou falando da parte de legislação, que é o que me compete. Língua portuguesa já é um pouquinho diferente, dependendo da banca, mas parte de direito, Compev, Instituto OCP, IBAD, IBFC, são bancas em que ela vai privilegiar que você memorize. Então, quem é bom de memorização e um pouco de interpretação, ele já sai na frente dos outros candidatos. Só que nós temos 2 bancas, né, que são consideradas as topadas. Um é o Sebrasp, que é o antigo CESP, a temida CESP, e a outra banca é a FGV, Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas, ela não prioriza a memorização, ela memoriza a interpretação. Então, ela parte de um pressuposto que você já memorizou. Então, ela não vai fazer as questões para saber se você memorizou, mas se você sabe interpretar o que você memorizou. Então, entendendo esse perfil, você pode preparar melhor o seu aluno. Porque não adianta eu chegar numa banca FGV e dizer, não, memorize isso aqui porque vai... Não cai memorização. É diferente de uma das outras bancas, a OCP e tal. Quando nós falamos de Sebrasp, ele inaugurou no Brasil um modelo bem interessante. Uma errada anula uma certa. Então, aí é que você tem que ter uma estratégia. Por quê? São 120 assertivas. Certo ou errado? Você não vai responder às 120. Porque se você responder às 120 e errar 60, um errado anula uma certa. Aí alguém pensou, que brasileiro, você sabe, brasileiro é bicho esperto. Alguém pensou, bom, é um errado anula uma certa. São 120 questões. Então, nós temos mais ou menos 60 certas, 60 erradas. Já que são 120, um errado anula uma certa, houve esse pensamento. E aí as pessoas começaram a criar métodos para fechar o Sebrasp. Só que o Sebrasp não, ela trabalha provavelmente na proporção de 40 certas e o resto errada. Ou 60, e por aí vai. Ela nunca deixa 50 ou 50, porque teria a possibilidade de alguém fechar. Porque era só você saber quais são as 50 erradas. E necessariamente as outras, 60, perdão, as outras 60 seriam certas. E aí ela trabalha nisso aí. Então, conhecer o perfil é importante, porque você consegue saber basicamente como o seu concurso vai exigir. O concurso da PM, por exemplo, quem assistiu o meu aluno de véspera, de Direito Constitucional, eu acertei 3 questões. Estavam lá as questões. Por que eu acertei? Que eu sou mais inteligente? Então, porque eu conheço o perfil da banca. E dei sorte também de trabalhar aquela matéria que foi exigido. Por exemplo, remédios constitucionais. Estava lá uma questão relativamente simples. Por quê? Porque tem que conhecer o perfil. Se conhecer o perfil, tem como se antecipar. Às vezes, o concurso, ele é um pouco também de você entender que também é um jogo. Você tem que se antecipar ao que o seu examinador vai cobrar. Você pega 300 artigos, vai cobrar os 300? Não. Então, ele vai cobrar os principais. Aí é que muitas vezes entra a figura do professor que já tem a experiência, a expertise de concurso. Não, esse artigo não cai, esse não cai, estude esse, grife esse, faça esse. Quando chega na prova, está justamente aquilo que a gente orientou. Professor Hunter, tem pessoas que têm uma questão psicológica em dia,
que não fica nervoso perante uma prova, mas tem outras que, questão da ansiedade, dá aquele famoso branco. O senhor como professor de concurso, dá para identificar esse tipo de aluno e talvez indicar um psicólogo para ele? Existe profissionais da psicologia já que recebe esse tipo de aluno? Sim, existe. Nós temos, durante uma preparação para concurso, quando é uma preparação de um mês e pouco, a gente não consegue identificar muito, não. Mas, por exemplo, eu já tive preparação de concurso de 6 meses, com aluno durante 6 meses. E a gente começa a identificar. Aquele aluno que, às vezes, ele não vai fazer um simulado presencial. Você faz o simulado presencial, ele não vai. Você já começa a notar alguma situação ali, né? Você passa um banco de questão, você faz uma pergunta, ele não quer responder, enfim. Já existem profissionais especialistas nisso. Por quê? Porque, como a gente já conversou uma vez, né? Nós que estamos do lado de cá, nós professores, 99% dos professores ou mais, eles falam da aprovação. Mas pouquíssimos têm a coragem, eu digo até mesmo a ousadia, de falar para o seu aluno que ele pode ser reprovado. Porque ele pode ser aprovado, mas ele também pode ser reprovado. Eu já tive alunos excelentes que foram reprovados. E aí eu recebo no meu WhatsApp, às vezes, aluno chorando, aluno dizendo que a vida acabou, porque não conseguiu passar no concurso A, no concurso B, no concurso C, que era a última chance. Como trabalhar isso? Então, eu sempre digo, nós que estamos do lado de cá, nós temos a responsabilidade de falar sobre a aprovação, mas também sobre a reprovação. E o aluno, né, que ele, naquele momento que ele sentir que não está dando certo, que ele se sentir pressionado, ele deve buscar uma ajuda de um profissional que não é o professor. Nós orientamos, nós mostramos, né, olha, faça assim, nós mostramos métodos, mas nós não somos capacitados para determinado tipo de orientação. Então, eu sempre digo aos meus alunos, está sentindo ansiedade, não está conseguindo se concentrar, faça isso. O aluno faz. Professor, conta do mesmo jeito, procura um profissional. Porque o profissional da psicologia, aí sim, ele vai conseguir identificar mais do que eu, minha formação é jurídica, não é psicologia, então ele vai conseguir auxiliar. E isso é super importante que cada candidato preste bastante atenção a si mesmo. Porque quem é que vai identificar? Somente eu, o candidato, eu consigo identificar. Nós somos professores, conseguimos identificar por cima. Mas o próprio candidato, ele deve ter essa questão de saber qual é o momento de procurar uma ajuda de um profissional. Excelentes dicas do professor Fábio Hunter. Próximo bloco, professor Fábio, eu quero focar na questão do segundo semestre, os avanços, os concursos, pelo menos as perspectivas de concurso para o restante do ano 2023. Então permaneça conosco, voltamos já.